É bom a gente começar o ano na casa de Deus, né? Quero desafiar você hoje a algo que eu considero muito importante. E eu sei que se nós praticarmos a palavra de Deus, muita coisa vai mudar em nossa vida. Sempre é assim. Se nós obedecermos, Deus nos abençoa e nós somos transformados. Então não sei se você tem no seu coração alguma coisa que você quer muito que mude. Então eu tenho que começar dizendo para você que a porta da mudança só abre por dentro. Aquilo que você precisa mudar na sua vida depende só de duas coisas: do poder de Deus e da sua obediência. Se você não obedecer, não tem jeito. Então eu estou pregando essa série, hoje é o 8º sermão. Ainda temos mais, acredito, pelo menos 4 pela frente. Ainda temos amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E tudo isso, como eu falei até no último sermão, eu pensava, antes de começar, que a parte mais difícil seria falar sobre as obras da carne. Mal sabia eu, inocente, que eu fui, que quando eu comecei a tratar do fruto do Espírito, isso foi mais desafiador para a minha vida ainda. Então hoje não é diferente. Eu não sei você, mas cada uma dessas marcas do fruto do Espírito, sobre as quais eu tenho falado, tem sido uma chicotada em meu coração, porque elas me denunciam, elas revelam aquilo que eu preciso consertar na minha vida. Hoje nós vamos tratar de uma dessas marcas que eu acredito que talvez seja uma das mais práticas. Você já deve ter percebido nesses anos que eu sou pastor aqui que eu gosto de sermões práticos. Eu gosto daquelas lições que aterrissam na vida. Então hoje é um desses que eu considero que é útil para todos nós, para nós crescermos como servos de Deus, como pessoas diante do Senhor e também sermos transformados para o nosso próprio bem. Então vamos ler Gálatas 5, 16 a 23, vai aparecer aqui na projeção. Diz assim a palavra de Deus: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus fale o nosso coração por meio da sua palavra mais uma vez. Bom, hoje eu vou destacar então essa marca do fruto do Espírito, que é a paciência. E eu quero, antes de entrar no assunto aqui, fazer você pensar um pouco. O que tira você do sério?
O que faz você perder a paciência? Você tem paciência com gente chata? Ou você é a pessoa chata? Você tem paciência com pessoas que ficam repetindo a mesma coisa toda hora? Eu vou falar uma coisa aqui, Eu estou ficando velho. Eu tenho 56 anos. Agora, dia 3 de fevereiro, eu vou completar 57 anos. Então, quer dizer que eu tenho praticamente 3 anos para entrar na idade de ouro. E aí, eu estou naquela fase que eu gosto de mostrar vídeos engraçados para meus filhos e para minha esposa. Gente, não façam isso. Sabe por quê? Eu acho super engraçado o vídeo, eu mostro para eles e falo assim: ah, é? Eu falei, não vai rir? Não achou engraçado. Eu tenho a impressão que a gente vai ficando mais velho e a gente quer mais a atenção das pessoas. Você tem paciência com idosos que precisam de atenção? Vai chegar a sua vez. Você tem paciência com crianças? Você perde a paciência com facilidade na sua casa? No trabalho? Como que é a sua vida? Você se considera uma pessoa paciente ou impaciente? Você gosta de andar atrás de gente que está procurando número de casa? Já viu isso? Você gosta de ficar na fila do supermercado e perceber que todas as outras filas estão andando mais depressa que a sua? E se você mudar de fila, a sua vai começar a andar mais devagar também? A paciência, então, é uma virtude que é um desafio para nós, porque ser paciente num mundo cada vez mais estressado e imediatista é, sem dúvida, um grande desafio de fé para todos nós. A verdade, irmãos, é que a vida moderna nos adoeceu, todos nós. E isso tem feito, então, com que a expressão do fruto do Espírito em nós seja algo cada vez mais difícil e desafiador. Por isso, a paciência que Deus quer que tenhamos com todos, em todas as circunstâncias, está se tornando cada vez mais rara, dia a dia. E os prejuízos para a nossa vida, para a vida de todo mundo, para a nossa vida espiritual, familiar, profissional, relacional e até física, têm sido cada vez maiores, por conta da perda dessa essencial virtude do fruto do Espírito, que é a paciência. Por conta de nós sermos impacientes, nós sofremos. Nós não dormimos, nós adoecemos, nós conturbamos os ambientes onde nós estamos, até a nossa casa, até a nossa igreja, porque a gente está chegando num ponto que a gente não tem um pingo de paciência para nada. Nós adoecemos, essa que é a verdade. Só que a gente tem que pensar como é que a gente vai resolver isso. Então, vamos fazer um diagnóstico. Quais são os fatores que mais causam impaciência em nossa vida? E aí eu só fiz aqui um apanhado geral, porque esses fatores, eles mudam de acordo com o contexto em que nós estamos. Então, se for na vida com Deus, o que causa impaciência é falta de fé. Se for nos relacionamentos, pode ser falta de amor, de humildade, de perdão.
dentre outras virtudes necessárias para que a paciência cresça. Mas o que deve ficar claro para mim, para você, para todos nós, é que quando a paciência acaba, nós pecamos e sofremos. Ser impaciente é pecado. Nós desagradamos a Deus. E por isso, nós também sofremos as consequências. Assim, quando nós lemos a lista do fruto do Espírito, nós vamos percebendo a cada ponto que o nível de exigência de Deus para com nossas vidas é altíssimo, vai se elevando cada vez mais, e nós nos sentimos pequenos, incapazes de viver tal padrão. Quem consegue ter o padrão que é o caráter de Cristo? Isso é difícil demais. Mas a boa notícia para nós é que essas virtudes que expressam o caráter de Cristo são fruto do Espírito e não do nosso esforço pessoal apenas. E eu fiz questão de colocar aí a palavrinha apenas, porque também requer esforço pessoal, requer obediência. É um trabalho a quatro mãos, as suas e as de Deus, as minhas e as de Deus. Então eu entro com a obediência, com a disciplina, com a submissão, e Deus com o seu poder, com a influência do Espírito. Sem isso nós não conseguimos. Agora, vamos entender o que a Bíblia fala sobre essa palavra, aqui nesse contexto que aparece em Gálatas. A palavra grega aqui é macrotimia, e traz o sentido de longanimidade, calma resistente, ou constância. Essa paciência envolve a capacidade de suportar adversidades, relações difíceis, a demora para se alcançar o que se deseja, ou para enfrentar dificuldades com uma atitude de calma, tolerância e esperança. No Antigo Testamento, o termo também reflete a ideia de ser lento para a ira, estar disposto a esperar mais pela mudança e a estender o tempo da clemência, sem retaliar apressadamente o erro do outro. Bom, eu podia parar aqui, né? Vamos para casa, gente, porque já ficou difícil demais, né? O padrão é altíssimo, é elevadíssimo e é dificílimo. Por isso é que isso só é possível pela influência do Espírito Santo em seu coração. Não tem jeito. O mundo nos empurra para a impaciência. Só Deus pode nos trazer de volta. Só Deus pode mudar o nosso coração. E tudo isso que fala aqui, em relação a essa palavra, para mim, é difícil demais. E é até frustrante muitas vezes. Porque eu saio daqui com a decisão tomada: a partir de hoje, eu vou ser mais paciente com a minha esposa, com os meus filhos, com as outras pessoas também. Me parece que a gente tem mais dificuldade até de ser paciente em casa do que fora, que a intimidade proporciona isso também, né? Mas aí eu vou bem até um tempo, até que alguém me tira do sério, e aí a paciência vai embora. Se você vive essa realidade, seja bem-vindo à minha vida também. Agora, nós não podemos nos enganar, irmãos.
O que está faltando para a gente parar de ter esse efeito sanfona em nossa vida? Sabe, um dia eu estou santo, outro dia parece que eu estou com o diabo no corpo. Algumas reações são puras e santas, outras são carnais, pecaminosas. Por que acontece isso? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo como deveríamos sempre. Nós deixamos de buscar a Deus. Só que essa vida de peca, se arrepende, pede perdão, peca de novo, se arrepende, pede perdão, peca de novo, se arrepende, pede perdão. O que é isso que a gente está fazendo? Irmãos, Deus é perdoador, mas a gente não pode viver essa vida suja. Isso está errado. A gente não pode brincar com Deus, até porque o arrependimento verdadeiro é mudança de direção. Então a palavra de hoje é para que a gente mude de uma vez por todas. Então pense comigo, onde é que a sua paciência é mais posta à prova? Pensa aí, na relação com seus filhos. Quem tem dificuldades na relação com os filhos? Levante a mão aí, eu estou aqui já, ó. Ou é fácil na sua casa? Os pequenos incircuncisos estão tirando você do sério? Os filisteuzinhos lá da sua casa? Aqui eu não vou pedir para levantar a mão, tá? A não ser as mulheres. Você tem dificuldade de manter a paciência no casamento? Juju, tem? Não, né, meu amor? Agora para os filhos aí, no relacionamento com os pais, é a hora da sua vingança. Tá tudo bem com o papai e a mamãe? Tranquilo? Eles nem levantam a mão de medo, né? Aqui, ó. O Guilherme ficou em casa hoje, por isso que eu estou perguntando isso aqui. No trânsito, quem tem dificuldade de manter a paciência no trânsito? Que Deus liberte vocês. No trabalho, vocês trabalham juntos, hein? Áreas diferentes, né? Na vida de oração, quem acha que Deus está demorando para responder? Quem já reclamou, Senhor? Final do ano, todo mundo dando testemunho lá da bênção que recebeu, e a minha? Estou orando aqui, Senhor, faz anos já. Já perdeu a paciência? Agora eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Você costuma chamar a sua falta de paciência por nomes mais bonitos para disfarçar o seu pecado? Então você fala assim: eu não sou impaciente, eu sou exigente. Você faz isso? Então não adianta, viu? Todo mundo percebe. Ou então, eu não sou impaciente, eu só não gosto de gente lerda. Geralmente quem fala isso é o problema, viu? Você deve ser duro de aguentar. Você é o problema. Ou então, você já falou assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Isso não é virtude.
Isso não é virtude, não é para se orgulhar disso. Ou então, eu não sou impaciente, só que eu gosto quando as coisas acontecem no meu tempo, ou do meu jeito. Tudo jeito bonito de dizer a mesma coisa horrível, é pecado, traz prejuízos, ofende a Deus, entristece quem está ao seu redor. A pessoa impaciente faz todo mundo sofrer. E geralmente, quem convive com essa pessoa acaba adoecendo também, porque nunca sabe o que esperar dessa pessoa. Então vamos aplicar a palavra de Deus. Tem algumas aplicações boas hoje. Primeiro, o seu coração. A paciência não é algo que você pode cultivar de forma natural, sem a ajuda de Deus. Ela é fruto do Espírito. Ou seja, ela nascerá na sua vida como resultado da presença e da atuação do Espírito Santo em você. É uma característica de Deus. E quanto mais você se submeter ao senhorio de Cristo, mais ela será expressa. Eu tenho repetido isso aqui, sermão após sermão. Semana passada eu citei o texto em que Paulo diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu fico encantado com essa expressão, ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor aí? Paulo está falando de Jesus. Então o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E nós temos que nos encher desse Espírito, o Espírito de Jesus, de tudo que Jesus é. Assim nós compreendemos que quanto mais você se submeter ao senhorio de Cristo, mais cheio do Espírito você será. E quanto menos obediente você for a Cristo, menos do Espírito você terá, e menos influência do Espírito Santo em sua vida. Mas lembre-se, que não vai surgir de você, não é no esforço próprio. Aqui, irmãos, você não vai ter uma mensagem de autoajuda, 7 passos para você ser paciente no dia a dia. Não é assim. É dependência de Deus. Antes de tudo, é você entregar seu coração para Ele. É você decidir ser obediente. É você entender que a sua vida não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. Que você e eu, nós não somos nada, que nós precisamos nos submeter a Ele. Até porque este é o segredo de nós sermos bem-sucedidos e sermos abençoados. Se você escolher outro caminho, você vai cansar, vai se frustrar, todas as vezes. É na dependência de Deus. Encha-se do Espírito Santo, porque não tem outro caminho. Em segundo lugar, olha isso aqui: quanto mais pavio curto você for, mais ficará claro que te falta a influência do Espírito. Então, não se vanglorie por ser conhecido como alguém severo demais, ou por ser do tipo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Aqui, a parábola dos talentos, lembra? O dono da plantação era assim. Pois se a paciência vem do Espírito, a falta dela é carnalidade. É carnalidade pura.
Então não se vanglorie de ser severo demais, de perder a paciência rapidamente. Sabe por quê? Não é justo que as pessoas que estão ao seu redor nunca saibam o que esperar de você. Eu fico sempre pisando em ovos com essa pessoa, porque eu tenho medo da reação dela. Eu nunca sei o que ela é capaz de fazer. Se eu vou passar vergonha. Coisa triste é isso. Se você for alguém assim, isso é triste demais. Você quer que as pessoas tenham medo de você? Você quer que os seus filhos sintam medo de você? Que a sua esposa, o seu esposo, fiquem sempre armados na defensiva, com medo de falar qualquer coisa, porque nunca sabem qual vai ser sua reação? Porque você explode do nada? Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Que Deus nos livre de nos tornarmos pessoas assim. Terceiro, não desanimar em meio às dificuldades, mas continuar confiando no Senhor, também é uma das traduções possíveis para a paciência que vem do Espírito. Então não perca a paciência e persista em confiar que Deus sabe todas as coisas, sabe o tempo certo para agir e conhece o melhor para a sua vida. Quantos anos você acha que Abraão precisou esperar o cumprimento da promessa em sua vida? Quantos anos? Os irmãos sabem. Bíblia, escola bíblica dominical. Quantos anos? Quantos? 25 anos. Recebeu a promessa com 75. Seu filho nasceu quando tinha 100 anos. Tem alguma coisa que você está esperando mais do que 25 anos? Pode atender. A Bíblia cita alguns exemplos, de pessoas que são exemplos de paciência. Qual é a pessoa que mais vem à sua memória? A paciência de Jó. E por que Jó é conhecido por ser paciente? Sabe por que eu acho? Ele aguentou aquela turba lá de amigos falando um monte de besteira para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, né? E ele não desistiu de confiar no Senhor, mesmo tendo passado por tantas coisas terríveis como as quais ele passou. Então, eu quero clamar ao seu coração hoje, para que nesse primeiro domingo de 2025, você renove a sua confiança no Senhor. Se você tem estado impaciente, se você está desanimado na sua fé, meu irmão, minha irmã, volte a confiar no Senhor. Confie que Deus está com você e que a resposta de Deus não tarda. A bênção de Deus não tarda. É no tempo dele, é do jeito dele, e nós confiamos que isto é o melhor para nós. É por isso que eu tenho repetido aqui, que eu estou naquela fase de agradecer a Deus
pelas bênçãos que ainda eu não vi. Mas eu agradeço já, Senhor, eu te agradeço. Renove a sua confiança no Senhor. Ele não desampara os seus filhos. Quarto, se tem algo que Satanás sabe fazer muito bem, é usar a nossa impaciência para criar explosões de ira e descontrole e até tragédias maiores. É ou não é? Ou seja, quando nós somos carnais, ele se aproveita das nossas fraquezas para nos levar a pecar ainda mais. Portanto, não dê oportunidade ao diabo, mas encha-se do Espírito. Se você sabe que esta é uma das suas fraquezas, encha-se mais do Espírito Santo, para que você vença isso em nome de Jesus. Nós temos exemplos de pessoas que foram profundamente prejudicadas na palavra de Deus, porque perderam a paciência. Moisés, Deus falou para ele: fale com a rocha, e vai sair água para todo mundo. Só que ele chegou lá, diante do povo, o povo estava murmurando, e ele, com raiva, bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água saiu. Mas Deus falou assim: como vocês não me obedeceram, e eu disse para vocês que eu iria com vocês, se vocês caminhassem em santidade comigo, então como vocês não me obedeceram, vocês dois, você e Arão, não entrarão na terra prometida. Então me parece, irmãos, que a gente está esquecendo que quando a gente peca, algumas coisas acontecem no mundo espiritual também, e há consequências. Ou seja, quando nós pecamos na carnalidade, perdemos a paciência com alguém, com Deus, com um irmão em Cristo, com alguém da família, nós pecamos, alguma coisa acontece no mundo espiritual e nós perdemos, nós somos prejudicados. Às vezes, por causa de uma palavra enviesada, irmãos ficam 20 anos sem se falar. Às vezes, por causa de um ato impensado, a pessoa perdeu a paciência, numa explosão de ira, deu um tapa em alguém. Um filho ficou anos sem ver o pai, a mãe. Há consequências. Não dê espaço para o diabo destruir a sua vida. Cultive a paciência. Encha-se do Espírito. Ah, mas nessa altura da minha vida eu não consigo mais isso, pastor. Consegue sim. Não depende só de você. Depende do poder de Deus. Aliás, eu acredito que as pessoas que estão já com a impaciência petrificada na sua vida, como uma marca, um jeito já, há muitos anos é assim, essas pessoas que Deus gosta de mudar. Porque quando essa pessoa é transformada, ela se torna num troféu de Deus, um troféu do Evangelho. Aí lá fora, todo mundo vai falar assim: o que aconteceu com fulano? Como que pode alguém mudar tanto assim? Pois é o poder de Deus. É aquilo que só Deus é capaz de fazer. De tornar uma pessoa completamente impaciente numa pessoa totalmente paciente.
É possível sim. Confie em Deus, creia no poder de Deus, ore, clame ao Senhor, transforma a minha vida, Senhor. Eu não quero mais ser assim. Isso me entristece, isso está destruindo a minha vida. E Deus vai te abençoar. Quinto lugar, Jesus demonstrou paciência ao lidar com os pecados, falhas e impaciência dos outros, dos seus discípulos ou dos líderes religiosos da época. Então, o que Jesus passou não foi nada fácil. Tenho certeza que a paciência dele foi muito mais tentada que a minha e a sua. E ele ensinou que devemos ser pacientes mesmo quando o nosso próximo não merecer. Isso aqui já é duro, né? Ele nos ensinou a suportar injustiças e ofensas sem ceder à raiva ou ao desejo de vingança. Aqui está mais uma das radicalidades do Evangelho. O que o Evangelho faz, irmãos, é radical. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos salva da morte eterna e nos salva até de nós mesmos. É o poder do Evangelho. Nós precisamos imitar a Cristo. Ele é o nosso exemplo. Nós devemos olhar para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, nos espelhar nele, aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E assim nós seremos muito abençoados. E finalmente, como Paulo disse, o amor é paciente. 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Então podemos afirmar que não existe amor se não há paciência, certo? É a conclusão da palavra de Deus. Isso porque a paciência é justamente a virtude que torna possível a convivência entre pessoas diferentes. Quando a gente vai casar, eu sonhava assim: Senhor, traz a pessoa certa para mim. Só que a pessoa certa para mim não existe. E quando eu casei com a Juliana, ela percebeu a mesma coisa. Ela chegou lá em casa, e ela vinha de uma família não cristã, e ela viu a maneira como os meus irmãos conviviam, com meus pais. Ela falou assim: não é possível que exista uma família assim. Eles não brigam. Ela não vivia com a gente, né? E aí tem uma história que eu sempre conto, que num dia dos namorados, a Juliana trabalhava numa loja de camisas do shopping, e ela me deu uma camisa cara. E aí ela deu isso um dia antes do dia dos namorados, para a gente sair, comemorar no dia dos namorados. E quando ela chegou lá, no dia seguinte, o meu irmão estava usando a camisa. E ela ficou brava, né? Como assim? Ele está usando a camisa que eu te dei? Eu falei: mas qual o problema? Nós somos irmãos. E aí, por causa dessas coisas, ela achava que nós éramos uma família perfeita, até ela casar comigo. Aí eu trouxe ela à realidade, né, irmãos? Não pode viver em sonhos assim. E ela percebeu que não é assim, não existe a pessoa perfeita para você. Esse negócio não existe. Aliás, eu sempre digo para os jovens assim: Deus não vai trazer a pessoa que Ele escolheu para a sua vida. Ele te deu sabedoria e princípios para você escolher a pessoa. Então se ajuda um pouquinho aí, né?
Vai à luta do jeito certo. Investe aí um pouco na lataria, um perfume legal, uma atitude cristã. Não é, Paulão? Não foi assim que ganhou a Darli? Bobinha ela, né? Se ela soubesse que ia virar, né, Paulo? Então, na verdade, nós precisamos mudar a nossa vida para sermos a pessoa que vai abençoar o outro, com nossas imperfeições. O amor tem que ser paciente. Se não existe paciência, o amor é falso. Porque sem paciência é impossível a convivência de pessoas diferentes. Então, nós somos casados há 28 anos. Deve ser sério. Nós somos casados há 28 anos. E já deu para perceber bastante assim que nós somos diferentes. Se não fosse a paciência, a gente já teria separado, irmãos. Todo mundo é assim. Então, a virtude da paciência é essencial. Se você for envelhecendo e se tornando uma pessoa cada vez mais impaciente, um velho, uma velha ranzinza, a chance das coisas desandarem na sua vida, de ninguém querer você, vão aumentando cada vez mais. Nesse final de ano, Natal e Ano Novo, você conhece alguém que, se não fosse a misericórdia de Deus, ia comer sozinho, sozinha? Eu conheço alguns que foram convidados por absoluta misericórdia, porque são chatos, chegam a ser insuportáveis, só reclamam, só murmuram, e foram convidados por misericórdia. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser essa pessoa. Então comece a exercer mais paciência. Comece a se preparar para o tempo em que outras pessoas vão cuidar de você. E você vai ter que obedecer essas pessoas. Se forem seus filhos, por exemplo, aquele menino que você limpou o bumbum quando era pequenininho, ele vai falar assim para você: pai, mãe, não é assim, não dá mais para ser desse jeito, agora vai ser desse jeito aqui. E se você não tiver paciência, lascou para você. Esse é o fim de todos aqueles que não aprendem esse caminho da humildade. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Agora, você é assim, todo cheio de atitude, né? Vai para onde quer, mas vai chegar o dia em que alguém vai te tomar pelo braço e vai te levar para onde Ele quer. Então, irmãos, paciência. O amor é paciente. Paciência para entender cada tempo, cada momento da nossa vida e também cada pessoa. Então eu termino assim. Uma virtude que não pode faltar no próximo ano. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Você vê como há uma unidade entre Antigo e Novo Testamento? Salomão falou isso lá atrás. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Então, a pessoa impaciente é tola. A dedução é essa. A sua glória é suportar ou ignorar as ofensas.
A paciência é uma grande virtude cristã. Precisamos dela mais do que podemos imaginar. Se você é um cristão, já deve a ter encontrado. Eu espero que você já tenha encontrado a paciência. Se você é cristão e tem bastante tempo de caminhada cristã, eu espero que você já tenha aprendido a ser uma pessoa paciente. Mas se você ainda não a encontrou, encontre por meio de Jesus. Porque sem Jesus não existe paciência duradoura e efetiva para todos os momentos. Se Jesus comandar o seu coração, você vai mudar de uma vez por todas. A paciência não prega em palavras, mas com toda certeza é um poderoso instrumento de pregação do Evangelho de Cristo, por meio da sabedoria e do testemunho. Nem todo mundo que tem paciência tem Jesus, mas todos que têm Jesus precisam ter paciência. É um testemunho. E se você obedecer e cultivar um coração mais paciente, com certeza, meu irmão, minha irmã, o seu ano será muito mais abençoado. Você crê nisso? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Vai ter mais uma música? Então pode subir. Senhor, dá-nos um coração mais paciente, ó Deus, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os pais, com os irmãos, na igreja, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, o caminho da paciência. Dá-nos uma confiança inabalável em Ti, ó Deus, para saber esperar no Senhor, confiando que o Senhor tem o que nós precisamos e fará tudo acontecer no tempo certo e no jeito certo, de acordo com a Tua sabedoria. Dá-nos, ó Deus, um coração paciente para esperar sempre em Ti. Também, ó Deus, molda o nosso caráter, Senhor. Há aqui alguns irmãos que são como eu, que lutam nessa área, que às vezes têm explosões de ira descontrolada e sofrem com isso, ó Deus, porque não são hipócritas. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, coloca, ó Deus, as Tuas mãos de poder sobre os nossos corações desta manhã e nos transforma, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em nossa mente, em nosso coração, para ser essa influência poderosa que nos impulsiona a sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, livra-nos de nós mesmos, salva-nos de nós mesmos, ó Deus. Dá-nos a coragem necessária, ó Deus, para abrirmos a porta da mudança. E que isso, ó Deus, seja um poderoso testemunho daquilo que só o Senhor pode fazer em nossa vida. Eu te peço, ó Deus, dá-nos um coração paciente, Senhor, para que, por meio da paciência, o verdadeiro amor que vem do Senhor floresça em todos os nossos relacionamentos, com humildade, com graça, com misericórdia, com perdão, com amabilidade, com gentileza, com respeito, com dignidade, com honra, com alegria, com prazer. Enche as nossas vidas, Senhor, enche as nossas famílias com todas essas bênçãos. Usa-nos, ó Deus,
para que por meio de nós, a tua bênção seja uma realidade constante em nossa vida. Abençoa o teu povo que está aqui, Pai. Nós consagramos esse novo ano ao Senhor. Nós clamamos, ó Deus, para que 2025 seja um ano diferente para nós. Um ano dirigido pelo Senhor. E que, cheios do teu Espírito, nós andemos por essa vida, deixando marcas abençoadoras em todas as pessoas com quem nós convivemos. Abençoa esse novo ano, ó Deus. Abençoa cada um de nós. Abençoa nossas famílias. Nós nos consagramos a Ti, ó Deus. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.